Livros de ciência política e filosofia? Acesse o site da Amazon e procure por Nando Vittar. Para quem é membro Prime, o frete é grátis. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um comparativo entre dois processadores. O processador que eu quero e o processador que eu tenho. Então, vamos pro vídeo. E bom galera, aqui estamos na telinha do Versus Benchmark. É um site muito interessante que eu estou sempre usando aí para fazer comparativos entre processadores, né? Principalmente nessa época que eu estou trocando todo o hardware aqui do meu setup, né? Eu vou trocar tudo porque eu tenho um notebook muito fraquinho e eu tô querendo fazer uma renovação geral aqui no meu setup, né? Trocar tudo, comprar realmente um CPU top de linha, com placa-mãe, com CPU, placa de vídeo, memória RAM pra caramba, gabinete gamer mesmo, e RGB, mouse RGB, teclado RGB, tudo RGB. RGB, né? Tudo. Vou comprar um PC foda pra caramba e eu tô fazendo uns comparativos, né? Pra eu ter uma noção de quanto que o meu PC vai evoluir e do quanto que eu estou precisando de um processador bom, né? Porque olha só, eu tô percebendo que o meu computador ele tá sofrendo para fazer operações básicas do meu dia a dia. Então, na maior parte do tempo, o meu computador está a 100% de operação. Então, o que acontece? A CPU fica em 100% e ela não consegue carregar mais operações. Então, fica muito difícil de fazer qualquer coisa, principalmente no Google Chrome, que vocês sabem como é, que o Google Chrome ele come toda a memória RAM e a gente fica sem memória RAM rapidinho, né? Então, eu pesquisei vários processadores, pesquisei o 3100, o 3600, mas como a gente tá vendo aí que tá chegando os novos processadores da série 5000 da Ryzen, né? O 5600X, o 5900X, né? Tá vindo uns novos processadores muito top e é muito provável que ano que vem os preços da geração atual caiam, né? Isso é quase certeza, né? Oferta e procura, né? O preço da geração anterior vai cair e eu acho que ano que vem o melhor vai ser investir num 3700X. O 3600 ele vai ficar bem mais barato, né? Ano que vem, mas eu tô pensando em pegar o 3700X justamente por causa do número de cores que ele tem, o que vai dar uma maior longevidade para minha CPU, né? Então eu vou poder ficar um bom tempo sem trocar de CPU se eu comprar um 3700X. Se eu comprar um 3600, ele não tem uma boa capacidade de empurrar frames, então pode ser que se eu comprar o 3600 agora, pode ser que daqui a 3 anos eu já tenha que trocar, 3, 4 anos, né? Então o melhor é já ir para o 3700X, pelo menos essa é a minha visão. Ele é um processador intermediário entre os 12 cores, né, e os 16 cores, mas ele aparenta ser um processador muito bom e é isso que a gente vai vendo no vídeo de hoje, né? Então aqui a gente já tem as informações básicas, né, o comparativo entre os dois processadores. A gente vê, ó, algumas informações aqui já saltam aos olhos, né? Como por exemplo a velocidade da CPU, né? A gente vê que o 3700X ele é 5.33 vezes mais rápido que o processador que eu tenho, que é um i7 7500U Dual Core, né? Esse que é o grande problema aqui do canal. Eu tenho um processador que é Dual Core, então ele sofre muito para empurrar frames, para dar qualidade nas imagens e realmente ele não serve para o canal. Ele quebra um galho, ele consegue fazer o básico do básico, mas ele não traz qualidade, né? E eu não consigo jogar 90% dos jogos da atualidade, né? Principalmente esses jogos mais pesados como COD Warzone, né? Até Fortnite, até Battlegrounds,
que é um jogo relativamente mais leve que o Warzone, né? Muito mais leve, por sinal. Eu não consigo jogar porque por dois fatores, né? Um é a minha placa de vídeo, que é muito fraquinha, e dois, que é a minha CPU, que é um dual core, né? E eu tô reparando nisso agora, como o meu processador ele tá defasado em relação aos requisitos de sistema que existem nos dias de hoje, né? A gente vê ali, por exemplo, que a memória RAM ela tá em 3200 MHz, né? Temos aqui também a diferença de threads, que é bem alta, tem 16 threads a mais, né? Não, 12 threads a mais, né? Fica aí 16 threads contra 4 do 7500U. Tem também ali as diferenças no cache, que eu não sei realmente para que serve o EG2 e o EG3. Eu realmente não sei, então eu não sei falar para vocês qual que vai ser a grande diferença em relação a isso. Mas outra diferença é o semicondutor, né, que diminui o espaço, a distância entre um transistor e outro. Pelo menos é isso que eu aprendi aí nos vídeos da internet, né? Então a litografia ela é de 7 nanômetros em relação a 14 nanômetros aí do meu processador. A velocidade do turbo clock, a gente vê ali, ó, que em turbo clock ele fica a 4.4 GHz e o turbo clock do meu 7500U ele fica em 3.5 GHz, que é a velocidade base. Aqui, ó, a velocidade base de cada core é de 3.6 GHz. Então a gente vê que é uma diferença muito grande, né? É muito grande, e isso multiplicado por 8. Então pensa comigo, vai dar uma boa vantagem aí para o meu sistema, para o meu setup, né? Aqui a gente vê, né, que o 7500 ele não ganha em muitas coisas, né? O TDP é infinitamente mais baixo, tem 15 watts, mas ele também entrega ele é uma carroça praticamente comparado com o 3700X, né? Ele é basicamente uma carroça, porque apesar de ele ter um custo de energia menor, o desempenho dele também é muito inferior, né? E ele entrega praticamente a mesma temperatura e tem placa de vídeo integrada, mas isso é o de menos, né? E outra diferença muito grande que existe entre os dois processadores, que depois eu vou estar colocando aí para vocês o print na tela, é que a soma de todos os cores reunidos no 3700X representa uma velocidade total de 28,8 GHz na velocidade base e chegando ao máximo de 35,2 GHz quando eles estão em turbo, né, em modo turbo clock. Isso comparado com o 7500U, na velocidade base a gente tem só 5,4 GHz, né? É muito pouco. E aí quando a gente vai ali para um turbo clock, chega ali a 7 GHz, o que é realmente muito pouco, né? Não dá para trabalhar quase nada. Ele tem uma velocidade, ele tem uma capacidade de processamento que é até menor do que a memória RAM que eu tenho na minha CPU. Então a gente vê que está defasado, né? A minha CPU ela é muito limitadora. A minha memória RAM ela tem mais capacidade de entregar, tem mais capacidade de memória do que a minha CPU é capaz de processar. Então isso é um problema, né? Uma outra informação muito importante que eu estou vendo aqui, ó, é que a versão dos PCI Express é a versão 4, né? 4.0. Se eu não me engano, isso significa que tem uma velocidade um pouco maior, tá? Eu não sei exatamente os detalhes do que significaria o PCI. Tem aqui algumas informações na tela, mas isso não é muito relevante aqui nesse momento, tá? Aqui a gente também vê, ó, por exemplo, que a largura de banda de memória do 3700X é bem maior, ó. Ela tem 13 GB, 13,58 GB a mais de largura de banda do que o 7500U, que é o que eu tenho. E com relação ao tamanho máximo de memória RAM, ele tem 128 GB, é muita coisa, velho, é muita coisa. E eu mal posso esperar para conseguir botar minhas mãos no 3700X, né? Um outro site que eu gosto bastante de usar para comparar benchmarks é esse daqui, ó, o User Benchmark.
ele é bom, por diversos aspectos, né? Eu gosto principalmente desse quadro comparativo que ele compara as classificações. Isso é bem importante para a gente ter uma noção real do que de qual posição eles realmente estão em relação ao total de processadores que existem no mundo. E isso também existe no Versus, mas aqui a gente tem um mapa já visual para a gente já analisar, entendeu? É um mapa prontinho, a gente não precisa ficar pesquisando na lista, né? Aqui já vem o mapa prontinho. Então aqui, ó, a gente vê os comparativos, né, com relação a cores e threads. O meu processador tem 2 núcleos, 4 threads a 2.70 GHz. O Ryzen 7 3700X tem 8 núcleos, 16 threads a 3.6 GHz e é Zen 2, né? A arquitetura Zen 2, enquanto que o meu é Kaby Lake. Eu nem sei que arquitetura é essa, mas enfim. Um outro dado muito importante que eu estou vendo aqui, ó, é que a data de lançamento entre os dois processadores é muito recente. O i7, esse i7 ele foi lançado em 2016, a gente vê que 3 anos depois teve um desenvolvimento absurdo da capacidade de processamento entre os dois processadores, né? Entre uma geração e outra teve um salto de performance que realmente é de assustar, né? E aqui a gente vê que as posições deles, né, estão bem diferentes aqui no mapa, na classificação, né? A gente vê aqui que o meu processador está na 497ª posição de 1276 processadores, enquanto que o 3700X está na 50ª posição, né? E aqui embaixo a gente tem um outro comparativo muito bacana que eu descobri agora quando eu estava fazendo o vídeo, né? Estava preparando para fazer o vídeo, que é isso daqui, né? Essa lista de classificações, ele dá títulos aos processadores como se fossem embarcações. Então, por exemplo, você tem a lanchinha e você tem também o submarino nuclear, né? Uma lanchinha, submarino, né? Submarino, né? Então é bem interessante para a gente ter uma noção aqui de qual a diferença, dar uma outra perspectiva, né, de qual seria a diferença entre os dois processadores. Então, só para a gente ter uma noção aqui, a gente vem aqui nessa lista, a gente vê, ó, que começa lá no tronco de árvore, tem o prancha de surf, tem o jangada, barco à vela, jet ski, lancha, iate, canhoneira, destruidor, cruzador de batalha, navio de guerra, porta-aviões, submarino nuclear e OVNI, que é a classificação máxima, né? E voltando aqui, a gente vê que o meu processador está na classificação de canhoneira e cruzador de batalha e lancha, né? Então, analisando aqui para jogos, a gente vê que ele está na classificação canhoneira, que é essa daqui, né, metade do caminho, enquanto o 3700X está em porta-aviões, ó. Canhoneira está no rank porta-aviões quase lá no topo, né? E isso também acaba se reproduzindo tanto analisando do ponto de vista para desktop quanto para estação de trabalho. Para estação de trabalho a gente vê que o meu processador ele seria o pior ambiente para ele, né? E aqui a gente vê alguns outros comparativos com relação ao processamento, né? A gente vê que tem 108% de diferença no 3700X, 108% de vantagem, né? 51% de velocidade no single core, 70% de velocidade no dual core, 122% no quad core e no octa core fica em 295%, né? Na média de pontos. A média de pontos aqui a gente vê, ó, 929 pontos e 235 pontos seria aí a visão geral, né? E aqui embaixo a gente tem também a opção de overclock, mas eu não vou estar analisando isso daqui. Tem aí também as cotas de mercado, né? E por fim a gente tem um balanço geral aqui de cada processador, né? Seria mais ou menos uma síntese de tudo que foi analisado aí até o momento, ou talvez algo como informações gerais, né? Então aqui no quadro do Core i7-7500U fala: pode executar o uso de desktop sem nenhum problema, mas não é realmente o mais rápido pelo preço. E aqui no quadro do 3700X a gente tem esse texto enorme aqui, né? Vamos dar uma lida nele, ó. O 3700X é um CPU da série Ryzen 3000 de 8 núcleos, 16 threads de $320.
Fora da caixa, o 3700X, o 3600X e o 3600 alcançam velocidades quad-core semelhantes, mas o 3700X com 16 threads é 30% mais rápido em cálculos multicore do que o 3600X com 12 threads. Comparando o 3700X com o i7 9700K da Intel, mostra que, quando com overclock, o 3700X é 26% mais rápido em cálculos de 64 núcleos, mas 13% mais lento para jogos e desktops, desempenho abaixo de 8 núcleos. Ao contrário do Ryzen 3000 SKU de gama baixa, o 3700X vem com um cooler decente, mas a AMD não deveria ter se incomodado, já que um cooler de reposição de $20 ainda é mais silencioso, fácil de trocar e melhor no resfriamento. Com o Gamma X400 mais frio, fomos capazes de manter um overclock de 43,25 vezes durante nossos testes e FPS. Tivemos que usar um overclock de clock fixo em vez de offset, PBO, para evitar quedas de quadros significativas no Fortnite. Com fortes pontuações de núcleo único, o 3700X deve oferecer um desempenho de jogo muito forte, mas na realidade é prejudicado por seu controlador de memória, que embora tenha melhorado significativamente em relação às iterações Ryzen anteriores, ainda tem largura de banda limitada e alta latência. O altamente elogiado 3700X, combinado com o 2060 Super, oferece desempenho de jogo no mundo real comparável ao Intel Core i3 9100F de 4 núcleos e 4 threads de nível básico de $80. Por $320, o 3700X oferece um valor razoável para codificadores de mídia em tempo integral, mas os usuários de desktop em geral, os jogadores e até streamers devem procurar outro lugar. O streaming com hardware dedicado, com um NVENC ou um PC de stream separado, e quase sempre resultará em menos quadros perdidos. O 3700X obstrui severamente um 2070 Super. Os jogadores devem investigar o 9600K, que é mais barato e mais rápido. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse comparativo entre os dois processadores, né? Se vocês quiserem, eu vou estar fazendo o comparativo entre as placas de vídeo que eu quero e a placa de vídeo que eu tenho, né? E deixa aí o like, se esse vídeo chegar a 100 likes, a gente faz aí o vídeo das placas de vídeo, beleza? Então é isso, comenta aí o que você achou, deixa o like pra gente bater a meta, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!